O Instituto de Pesquisa e Administração da Educação dá as boas-vindas a todos os participantes desse fórum que enfoca os aspectos da volta ao normal. Ou seja, a expectativa da educação é sobre esse novo cenário que temos para o Brasil e para o mundo, do retorno às atividades presenciais, o impacto do novo normal na educação. E esse fórum está dividido, nós vamos fazer uma pequena contextualização e temos convidados que enriquecerão os diversos posicionamentos sobre a educação e sobre a visão da educação no retorno desse novo normal. Nós sabemos que os cenários no Brasil, vamos focar em nosso país, são bastante diversos entre escolas públicas e escolas particulares. As escolas públicas, que totalizam 180 mil escolas aproximadamente, elas têm grandes desafios pela frente, muitos fortes desafios, que são desafios estruturais, desafios de recursos humanos, desafios de verba, desafios de incidência de recursos tecnológicos, mas que terá exatamente um processo mais lento de um retorno ao normal. Na realidade, é um novo normal. Nós não vamos ter um normal como tínhamos antes. Nós temos que ter esse momento e talvez criarmos essa cultura de modelos diferenciados de convivência nas escolas e na sociedade como um todo. Mas nós vamos ter, durante esse período inicial, um maior avanço da rede privada de ensino. E essa rede privada que tem 41 mil escolas, aproximadamente, mas que tem características, são características muito relevantes, porque 67% das escolas privadas têm menos de 200 alunos. Então nós temos micro e pequenas escolas que atravessaram muitas dificuldades e ainda atravessam muitas dificuldades. Algumas terão seríssimas dificuldades no retorno às atividades, porque os números de alunos, que era pequeno, reduziu, e nós temos uma compensação nas outras 30% aproximadamente de escolas que são escolas de 200 até 500 alunos e 500 até 1.000, mas temos apenas 2,3% das escolas com mais de 1.000 alunos. Então nós temos um número pequeno, aproximadamente 1.000 escolas no Brasil têm mais de 1.000 alunos na educação básica. Temos a educação superior, com 2.300 instituições aproximadamente, mas com também numerações quantitativas de alunos bastante diferentes, mas cada escola tem uma realidade, não há uma norma aplicada a todas as escolas. Vai prevalecer o bom senso, as regras são as regras definidas pelas prefeituras municipais, as regras dos protocolos de biossegurança, algumas emanadas mais fortemente, outras menos, mas você que está na sua cidade, você tem que observar claramente a legislação definida para o seu município. Cada município tem uma norma, embora existam normas globais que são aplicadas, as chamadas regras de ouro, que são aplicadas a todas as cidades do Brasil e do mundo. Alguns países tiveram resultados bastante positivos, outros ainda enfrentam questionamentos nesse sentido de termos avanços e retrocessos. O Brasil mesmo tem essa situação, mas temos a expectativa agora, com a chegada das vacinas e tal, que nós tenhamos um novo normal sendo uma tônica desse período que vai ser o período desse começo do ano 2021. Óbvio que é necessário que observem as normas, especialmente as emanadas pela Unesco. A Unesco tem um bom trabalho, tem disponibilização de estudos, de orientações, e é importante que você, que faça o seu plano de retomada das escolas, observe essas normas, porque é preferível seguir normas já consagradas do que você inventar normas que sejam normas muito da decisão interna de cada instituição. Tem as suas normas internas, tem o seu protocolo de segurança, mas tenha também um olho no que foi definido pelos esses organismos internacionais. Nós vamos ter nesse nosso evento de hoje, nós vamos ter vários depoimentos, várias visões de educadores, de gestores educacionais que mostram sobre diversos ângulos a sua visão desse retorno às atividades. Mas nós vamos destacar um que vamos comentar nesse bloco que eu
participo, em relação à parte das precauções jurídicas, que são muito importantes que você tenha precauções jurídicas nessa nova fase. Óbvio que nós vamos ter a necessidade de capacitação dos profissionais, vamos ter a necessidade de adaptações físicas, mas vamos ter necessidade também de precauções jurídicas. Então tenham sempre na sua equipe pessoas aptas para atender, mas com as cautelas necessárias. Evitem muito a comunicação verbal. Às vezes é importante, tem um fato qualquer, transforma isso num boletim de ocorrência. Então tenha isso documentado e sempre, quando se tratando de aluno menor, de 18 anos, ou alunos maiores que tenham sejam portadores de deficiência, que tenha sempre a presença de um pai ou responsável. Não adotem princípios com os menores sem ter o respaldo dos seus responsáveis, porque isso pode trazer problemas futuros. Evite ao máximo as colocações verbais que às vezes possam trazer insinuações de aspectos que são contraditórios. Às vezes é preferível ter pouca gente atendendo as pessoas do que ter muita gente, todos atendendo, dando informações que são às vezes meio desencontradas. Sempre que possível, coloque isso por escrito. Sempre que possível, atenda, gravando, inclusive, pedindo a permissão para fazer a gravação, porque tudo isso fica como respaldo para situações futuras. É sempre aconselhado, no aspecto jurídico, que você não atenda sozinho, atenda sempre com uma outra pessoa junto. É comum, por exemplo, se você está na esfera do governo federal, você vai para uma audiência, quer no Ministério da Educação, na Presidência da República, ou qualquer ministério, tem sempre duas pessoas. E faz, naquela documentação, você tem uma ata, um boletim, que você tem a assinatura das duas pessoas, registrando a hora no início do atendimento, quem atendeu, quem respondeu, o que foi tratado, e ao final, se possível, também colhe a assinatura da outra parte para você ter uma síntese daquilo que foi tratado. Não é uma ata, mas os pontos principais da sua conversa, do seu atendimento. Para ficar isso documentado, você não sabe mais à frente se pode ter uma consequência. E ficar aquele aspecto de foi dito, não foi dito, era assim, foi mais ou menos assim, não. Coloquem sempre as precauções jurídicas. É preferível você ter precauções e não utilizá-las do que você não ter e depois ter problemas com o melhor do advogado, melhor que seja a sua assessoria jurídica, você às vezes não consegue superar uma eventual demanda, que esperamos que não tenham, mas nós sabemos que vão ter, demandas que são demandas que decorrem do estado emocional das pessoas. Hoje as pessoas estão muito mais sensíveis a problemas decorrentes de todo esse confinamento. Então nós temos aí qualquer coisinha pode se transformar num grande problema. Então você evita esses problemas e sempre, se possível, tenha gente capacitada, mas tenha gente competente que possa atender, mesmo que seja à mão, você às vezes não tem condição de digitar, fazer uma ata formal, tal, mas faça à mão mesmo, mas faça de forma que terminando você reproduz, dá uma via para a pessoa e não neguem, inclusive, cópia desses documentos. Porque é importante também que você evite ao máximo o conflito. O conflito é o início de perda do aluno. Então você, no momento que você, o aluno, quer o regimento da escola, disponibiliza. O regimento é um documento que permite e o aluno tem direito a ter. Pode estar no site, se estiver no site, indica qual é o site. Mas às vezes ele quer uma cópia da prova, ele quer uma cópia do teste de admissão, de ingresso. Então você aprovou ele para ingressar na sua escola, mas você não quer dar a cópia daquele documento, da prova que ele fez. Não dê, eu acho que é um documento que permite, não é um documento sigiloso, e você age com transparência e evita, consequentemente, conflito. Às vezes não vai servir para nada, mas ele quer, é um direito que ele tem. Qualquer juiz daria o direito ao acesso, a lei de acesso. Tem que ter muito cuidado também nas informações coletivas, ou seja, você evite nesse primeiro momento reuniões com os pais, reunir todos os pais para discutir, isso não dá certo. Nesse momento do retorno, é preferível você ter 10,
15 reuniões, 15 atendimentos diários, do que ter uma reunião com os 15 juntos. Isso não dá certo, não vai dar certo, principalmente nesse momento. Então, o que nós sabemos é que esse novo normal vai ter ainda um forte componente do ensino híbrido. O ensino híbrido vai acontecer com autorização ou sem autorização governamental, mas vai acontecer. Nós temos aí quais são tendências, quais são as perspectivas que nós vamos ter pela frente. Nós vamos ter um crescimento da educação domiciliar. Isso não chega a ser uma ameaça para a escola, você não vai perder alunos, você vai ter talvez novos clientes que sejam os pais dos alunos, como alunos de vocês, para saber como vão ensinar os filhos. Então, toda oportunidade que surge, toda ameaça que surge é oportunidade, então depende da forma de você ver. Então, nós sabemos que esse novo momento é um momento complexo. E esse momento só vai ter sobrevivência quem for competente. Não tem dúvida nenhuma que a era de improvisação já estava sendo fora de cogitação e hoje, se você não tiver competência, sua escola quebra. Se você não tiver bom sistema gerencial, bom sistema de controle econômico financeiro, reduzir os custos na medida do possível, não perder qualidade, utilizar o mais amplo possível sistema de comunicação eletrônica, tudo isso é investimentos que você vai ter, além de ter naturalmente os investimentos na higienização, toda a parte que já é comum a todos os ambientes. Então, nós recomendamos exatamente a vocês o cuidado com os profissionais que atuam, deem a atenção necessária. Vamos ter alguns conflitos, alguns sindicatos de professores, sindicatos auxiliares, trazendo demandas. Vamos ter, tudo isso vai ser normal num novo normal. Mas o que é certo é que você tem que ter tranquilidade, você diretor, você coordenador, você tem que ter tranquilidade, mesmo que você passe às vezes por momentos complicados na sua vida pessoal, mas naquele momento você está convivendo, você está atravessando uma turbulência que vai passar. E tudo isso, todas as fases mostram que já tivemos altos, baixos, podemos ter alto novamente, baixo, mas vamos chegar a um ponto, durante talvez mais no segundo semestre, que nós vamos ter situações mais tranquilas, mas uma situação regular mesmo, nós só vamos ter em 2022. 2021 ainda vai ser um ano excepcional, onde temos que ter muita competência para poder funcionar e funcionar bem, na medida do possível. Não funcionar bem como gostaríamos, mas funcionar bem e analisando as oportunidades. Analisem também os novos mercados, analisem as perspectivas. Às vezes você não pode viver só de ganhar dinheiro de aluno, você tem que pensar em outras fontes de renda no campo da educação, que todos vocês sabem fazer, mas trabalhando nessa direção. Então, nós vamos encerrar minha participação agora, vamos ter os nossos convidados que vão participar dos outros painéis e desejamos realmente que esse primeiro Fórum Virtual da Educação seja útil para todos vocês.